Fala aí, galerinha. Então, vou retomar aqui algumas coisas que eu falei no vídeo anterior sobre a espessurinha mesmo, né? Do personagem. Eu falei sobre esse carinha no vídeo anterior, né? E expliquei que essa forma aqui se assemelha tanto às perninhas quanto os bracinhos dele. É uma forma de representar de forma simplificada, né? De modo simplificado, as perninhas e os bracinhos dele, né? Só que essa forma tem um diâmetro, né? Ele tem uma espessura, ele tem um diâmetro aqui, uma forma arredondada aqui, ó, tá vendo? Então, é uma forma cilíndrica, né? Então, a representação dessa forma, para que a gente tenha a impressão de volume, essa ideia aqui de espessura, a gente faria dessa forma, tá? Eu vou explicar agora por que que é melhor você aprender o desenho em formas de estrutura, em formas simplificadas, porque assim você vai conseguir entender melhor a questão do volume das formas. Eu peguei aqui um exemplo bem básico, mas que se eu pedir para vocês representarem, certamente vocês vão cair em alguma falhazinha, que é de um copo. Tá vendo? Um copo. Reparem que o copo, ele tem uma espessura, que é essa espessura aqui do vidro, né, no meu caso, e tem também um diâmetro, ó, tá vendo? Essa boca aqui dele, na parte de cima, é mais larga, e a parte de baixo é menor, tá vendo? É um pouquinho menor. Então, ele faz um vincozinho, ó. Tá vendo? Aqui é menor e aqui é maior. Como é que foi feito o copo, o desenho do copo? Ah, é só fazer um quadradinho e pronto, deixar a base reta. Não, nanina, não. Repara bem nessa base aqui. A base não é um círculo? É a mesma coisa que eu expliquei desse carinha aqui, ó. A base não é um círculo? Então, ele não vai ter isso aqui reto, não. Ele vai ter arredondado. Mesma coisa acontece com o copo. Essa estrutura, ó, é uma elipse. Então, a base dele não vai ser reta. Fez uma elipse menor, uma elipse maior, para representar a boca, essa parte de cima e essa parte de baixo, e traçou duas retas. Repare que a reta, ela faz essa direção, uma para cá e outra para cá. Elas não ficam assim, certinho, elas têm uma leve inclinação, né? Então, aqui eu representei como se eu estivesse fazendo a visão de cima do copo, né? Onde essa boca mais larga é essa parte aqui, e essa bolinha é a parte menor. E o contrário, né? Como se a bolinha menor, olhando mais de cima, até que aqui não tá dando tão diferença não, mas enfim. É uma bolinha menor e uma bolinha maior. Isso tudo para explicar que esse copo, ele não é um desenho chapado. Ele não é que nem essa folha, né? Que não tem quase nenhuma espessura, ela não tem um volume aqui. Ela não é que nem essa folha. Ela tem o diâmetro. Então, se a gente quisesse representar, olha, da mesma forma que aquele bracinho. Se a gente traça, se vocês pegarem aqueles copos de plástico, vocês vão ver aqueles risquinhos assim traçados no meio e vão ver que fica exatamente assim. Por quê? Porque ela tem um diâmetro. Ela não é chapada que nem um papel, tá? É por isso que isso acontece. Então, quando você for representar o copo, desenhar um copo, uma caneca, uma garrafa, reparem bem na base, que geralmente a base é assim. Então, essa base nunca vai ser, ela não vai ser reta, como representado aqui, ó, como um quadrado. Ela vai ter uma voltinha e outra, olha, a inclinação. Tem certos copos que são retos, mas a maioria é mais inclinadinho. Se fosse de um círculo, olha como ficaria a representação do volume desse círculo. Porque o círculo, ele não é, na verdade não é um círculo, né? É uma esfera. A esfera, ela tem um volume. É como se fosse essa bolinha aqui, ó.
que eu até fiz um desenho para representar melhor. Mas para que serve isso? Para vocês entenderem isso, olha. Para vocês entenderem que a cabeça de um personagem, o corpo de um personagem, o braço, a mão, tudo tem uma espessura, tem um volume a ser representado, tem um volume a ser respeitado. Eu não sei se dá para ver aqui, mas aqui tem uma linha da calça dele que respeita justamente o volume do círculo da barriguinha dele. Então, tudo que você fizer, você tem que pensar em termos dessa estrutura em relação ao personagem, porque tem um volume, a cabeça tem um volume. Tá vendo essas linhazinhas? É como se estivesse representando o volume do personagem, da cabeça do personagem. Aqui, ó, os olhos estão mais para dentro, né? O nariz é mais visível, a parte do queixo também está mais visível. Essa parte da testa também tende a ser mais visível. Então, tá vendo que a linha, ela não fica reta? Ela faz as curvas justamente nas áreas que tem maior preeminência, né? Eles que tem maior preeminência, que está mais exposta, né? Que tem mais visibilidade, por exemplo, que está aparecendo maior, mais nítido para mim e mais à frente aqui é o nariz, tá vendo? Então o nariz, se eu tivesse que formar uma linha, ele viria, ia fazer uma curva aqui, ó. Ia fazer assim, ó. Uma curva, a mesma coisa com a barriga, faria uma curva. E aqui eu dei também o exemplo dos olhos, olha. Isso aqui são olhos, só que os olhos estão representados em vários ângulos. Aqui o de frente, aqui, ó, na diagonal esquerda, aqui mais voltado para cá, aqui para baixo. Olha, você também tem que pensar em termos de diâmetro. O olho, quando você desenha um olho do personagem, ele também tem um diâmetro. Ele é uma esfera, o olho é uma esfera. Então, você tem que representar também esse volume. Da mesma forma que você, quando desenha a cabeça, divide a cabeça no meio, ó, tá vendo? Aí põe a linha dos olhos, aí marca os olhinhos, ó, tá vendo? E quando ela se mexe, você tem a visão mais de um lado que de outro. Da mesma forma acontece com os olhos, olha. Se você quiser desenhar um personagem olhando para cima, você vai fazer assim. Isso aqui é o globo ocular, que fica essa parte branca do olho do personagem, geralmente, tá? Então, se você quiser movimentar, você movimenta ele assim, né? E a pálpebra fica assim, ó. Fica assim por cima, tá? Essa é a ideia. E pensando nessa grade também, eu vou dar um exemplo bem comum, que a gente vê aí, bem conhecido, que é do próprio Homem-Aranha, ó. As teiazinhas, ó, são teias que foram encaixadas dentro dessa estrutura. Essa é a estrutura base, é o esboço, e a teia se encaixa aqui dentro nessa estrutura base. Só que reparem que a teia, ela vai seguindo o volume do rosto. Ela não fica reta, ela representa, ó, a curvinha da testa aqui, ó. Aí chega um pouquinho mais pra cá que tem um vínculo do nariz, aí é mais arredondadinho aqui por causa da bochecha. E assim você representa, ó, representação do volume na mão. Se você quiser desenhar a blusa de um personagem que a blusa é listrada ou tem algum outro tipo de estampa, ó, vai se adequar ao volume do desenho. Isso tudo é para tentar simular a sensação de que uma coisa está mais próxima, que uma coisa está mais distante, para criar a ilusão de óticas de representação em 3D em uma folha que é chapada. Então a gente trabalha sempre com ilusão de ótica. A gente finge que está desenhando 3D em uma folha, né? É como se a gente estivesse desenhando esse objeto, que é tridimensional, ó. Ele tem diâmetro, tem espessura, mas só que numa folha assim, ó. Numa folha sem a espessura.
tá bom? Então é isso que eu queria dizer. Eu vou tentar seguir, dar sequência a esses vídeos aí, tentando retomar algumas coisas que eu já falei anteriormente, tá? Só para reforçar. Mas fica aí a carinha do aranha para vocês. Em pé, povo!